Olá, boa noite, queridos irmãos da Ibava, Igreja Batista em Vila Antonieta. Hoje, domingo 15 de março de 2020, estamos realizando a nossa primeira transmissão online, especialmente porque nós estamos, juntamente com outras igrejas co-irmãs, contribuindo para que seja minimizada a proliferação do vírus, coronavírus. Então, nós recebemos a orientação do Ministério de Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, para que não haja aglomeração de pessoas e, em obediência às autoridades também, e por compreender a necessidade da igreja contribuir com a saúde não só dos membros, dos familiares, mas também da sociedade, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo para que possamos juntos cultuar ao Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que, mesmo com a distância física que nos separa neste momento, nós estamos unidos em Cristo Jesus para louvar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar neste momento e você pode acompanhar esta oração. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esse dia que o Senhor fez, por esta data especial em que estamos reunidos diante do Senhor como Igreja Batista em Vila Antonieta para adorar e exaltar o teu santo e bendito nome. Sabemos, Senhor, que mesmo separados fisicamente uns dos outros, mesmo sem poder estarmos juntos ali no templo, nós podemos, ó Pai, estar unidos contigo, Senhor, no mesmo espírito de adoração, de comunhão e também de gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito. Pai querido, abençoa, Santo Deus, este culto que agora transmitimos através dessa rede social, para que ele possa nos unir e levar juntos a tua santa presença, Pai. Abençoa, Deus, tudo aquilo que vamos compartilhar neste momento, desde esta oração, como a leitura bíblica, a exposição da tua palavra, as músicas de adoração, que sejam todos recebida com alegria diante do teu altar. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos, a música Deus está aqui, a música conhecida de todos nós, e a letra você sabe de cor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, vamos louvar o Senhor. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Nós estamos no mês de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Hoje nós estaríamos pensando sobre o tema missões na Espanha. Eu estaria compartilhando essas missões com os irmãos, mas em nada se altera a nossa programação, porque nós poderemos reprogramar esses encontros com os nossos convidados missionários, inclusive, que estarão tratando desses temas com a igreja. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nós temos essa missão diante do Senhor e para o louvor da sua glória. Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Neste mês de missões, irmãos, nós precisamos considerar que Jesus, que iluminou nosso coração, iluminou nosso viver, também nos diz lá em Mateus 5,16,
Que a vossa luz seja resplandecida diante dos homens, através das nossas obras, para que eles glorifiquem ao nosso Deus Pai. Vamos cantar mais uma canção que fala sobre Jesus, a luz do mundo, e que veio ao mundo para nos iluminar. Vim para adorar-te, também uma canção conhecida dos irmãos. Vamos cantar juntos, mesmo onde você está adorando ao Senhor. Luz do mundo vieste a terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, em tua presença reunimos aqui. Bem, vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, mais essa oportunidade que temos de nos reunir como igreja diante da tua presença, Senhor, neste culto que fazemos para adorar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Pedimos, ó Pai amado, que durante este período em que estamos distantes uns dos outros, ó Pai, no culto coletivo, que podemos continuar unidos de coração, alegres, motivados, ó Pai, a pensar na igreja, amar a igreja, cuidar da igreja, Pai, orando todos os dias, para que em breve retornaremos
no nosso encontro, Pai, coletivo, para estarmos juntos adorando e exaltando o teu santo e bendito nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Me lembro, queridos irmãos, da minha infância que costumava-se faltar energia no bairro em que nós morávamos, e isto rotineiramente acontecia durante a noite. E em nossa casa, quando faltava energia à noite, papai ou mamãe corria para o armário, abria a gaveta, pegava uma vela, acendia, colocava sobre um pires na mesa, e nós vínhamos para a cozinha e sentávamos ao redor daquela luz que ficava ali dançando ao vento, enquanto nós ouvíamos histórias acerca da nossa família. Apagava-se tudo que estava ao redor, nós parávamos tudo que nós estávamos fazendo e concentrávamos o nosso olhar e o nosso foco naquela luz que estava ali no centro daquela mesa. Quando nós lemos na palavra de Deus em João 8,12, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, quem o segue não anda em trevas, é que quando nós miramos para Cristo Jesus, nós não nos perdemos neste mundo. Às vezes, Deus ele permite algumas mudanças na nossa rotina, nos nossos compromissos. Às vezes, algumas coisas apagam ao redor para que nós possamos voltar o nosso olhar para Ele, para a nossa intimidade com Ele, contemplar a sua face e adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo um momento assim que mexe com a nossa rotina, muda a nossa programação. Nós estávamos habituados a nos encontrar no templo principalmente todos os domingos, mas percebemos que houve uma alteração na nossa programação. Por que Deus permite estas coisas? Para nos chamar a atenção para aquilo que é essencial. Recentemente, uma irmã comentou comigo que seria muito difícil ficar sem nos reunir no templo. E eu contei uma história para ela, que inclusive foi uma experiência que eu tive na infância. Nós tínhamos em nossa casa uma pequena horta no fundo de casa, onde nós tínhamos algumas verduras e também havia couve. Mas não era sempre que nós preparávamos aquela couve. Passado um tempo, nós resolvemos cimentar aquele ambiente, não tivemos mais a nossa hortinha e aí começamos a sentir vontade de comer couve. Às vezes nós não damos o devido valor aos encontros, às vezes nós não valorizamos tanto assim o que representa o culto, a comunhão com os irmãos e deixamos de aproveitar e saborear melhor esses encontros. E quando algo nos falta, é retirado ou é separado de nós temporariamente, nós damos conta do quanto aquilo tem valor. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que Deus está no controle, de acordo com a sua soberania e o seu governo, neste tempo, não só na vida da nossa igreja, mas na vida de todas as igrejas que também estão vivendo esta realidade. Nós estamos juntos neste mesmo propósito. E Deus está nos chamando a atenção para fazer uma reflexão pessoal do nosso culto individual, pois nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer momento. Também refletir sobre o valor da igreja, a comunhão da igreja, o estar junto e apreciar a adoração ao Senhor. E também, queridos irmãos, considerar que às vezes nós deixamos de valorizar e de aproveitar aquilo que é bom e passamos a ter atitudes muito críticas. Às vezes nós nos inquietamos com a duração do culto, com a programação do culto, com a quantidade de músicas, quando Deus é que deveria então manifestar a sua opinião sobre o culto, porque o culto não é dirigido para nós, para mim pessoalmente, o culto não é dirigido nem para a igreja. O culto ele é dedicado única e exclusivamente para o louvor da glória do Senhor Jesus. Tanto é que nós estamos aqui e cumprindo inclusive Salmo 139, que diz assim: de onde me ausentarei do teu espírito? Não há local onde possamos estar em que Deus não esteja presente. Por isso que Deus está aqui comigo, com a minha família, e está contigo aí onde você está adorando e exaltando o seu santo e bendito nome. Eu quero cantar uma canção, que é uma canção com tema missionário. Ela foi composta pensando em missões, considerando, queridos irmãos, que Jesus disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Há muitas pessoas vivendo ao nosso redor e que estão precisando da nossa palavra, do nosso consolo, do nosso testemunho, para que eles vejam a luz de Cristo. Vou cantar a música com o título Clamor de uma Alma.
De uma terra tão distante posso ouvir o clamor de uma alma a sofrer, vivendo em meio à dor, sem paz, sem ter amor, sem esperança no coração. Posso ver sob seus olhos lágrimas, por não ter mais esperança de viver, cansada de sofrer, cansada de gemer, de joelhos a perguntar: se alguém sabe o que é o amor, venha me dizer. Se alguém sabe o que é a paz, venha me falar. Se alguém tem esperança, quero conhecer. Estou sozinha e cansada de sofrer. Vejo em meio à multidão uma cruz se erguer, em um monte alto, monte do horror, a cruz do meu Senhor, a cruz de meu Jesus, cruz que liberta o pecador. Posso ver sob seus olhos lágrimas, por sofrer angústia e morte por você, cansado de sofrer, cansado de gemer, de coração a responder. Se alguém quer ter o meu amor, venha receber. Se alguém quer ter a minha paz, eu vou dar. Se alguém quer esperança, venha conhecer. Estou morrendo, mas eu volto por você. Se alguém já tem o meu amor, vá dizer. Se alguém já tem a minha paz, vá falar. Se alguém tem esperança, diga quem ouvir. Eu te envio com poder ao pecador. Se alguém quer ter o meu amor, venha receber. Se alguém quer ter a minha paz, eu vou dar. Se alguém quer esperança, venha conhecer. Estou morrendo, mas eu volto por você. Estou morrendo, mas eu volto por você. Assim como Jesus disse que Ele é a luz do mundo e também disse que nós devemos resplandecer a sua luz, me vem à memória
a profissão daqueles antigos acendedores de lampiões que trabalhavam nas cidades com o objetivo de iluminar as ruas principais. Aqui em São Paulo mesmo houveram pessoas que trabalharam como acendedores de lampiões. Qual era a missão deste profissional? Chegava-se o final da tarde, antes de se escurecer, ele saía munido da sua querosene no recipiente. Ele tinha uma haste que era uma vara onde era possível acender uma chama para acender o lampião, e também carregava uma escada junto com ele. Quando ele chegava até um poste onde estava o lampião, ele estendia a sua haste para iluminar aquele lampião. E se porventura faltasse o óleo, ele colocava ali a escada, subia os seus degraus e providenciava ali o combustível para poder fazer com que a rua fosse iluminada. Nós somos como acendedores de lampiões por onde nós andamos. Veja que interessante, os moradores da cidade que ficavam numa região mais alta, da janela eles conseguiam perceber por onde o acendedor de lampião estava caminhando, porque à medida que ele ia acendendo poste por poste, a cidade toda ia ficando iluminada. O desejo de Jesus é que eu e você estejamos também iluminando os lugares por onde nós passamos. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? Nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós permitimos desenvolver em nós o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, alegria, domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade. Essa é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus por onde ele anda. Ele ilumina a vida das pessoas quando as pessoas percebem que nele está presente o Espírito Santo através dos frutos do Espírito. Quando nós, queridos irmãos, estamos comprometidos com Jesus e em transformar o mundo com a alegria de Jesus, nós vamos de quadra em quadra, de quarteirão em quarteirão, sinalizando o reino de Deus, resplandecendo a luz de Cristo. E aqueles que nos observam percebem isto pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de ouvir e até olhar, pelo nosso modo de agir. Jesus vivendo em nós, resplandecendo a glória de Deus. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. Nós temos a luz do mundo. Precisamos resplandecer essa luz por onde nós andamos. Precisamos ter as ferramentas como tinham os antigos acendedores de lampiões. Não pode faltar a querosene, o combustível, presença do Espírito Santo. Não pode faltar a chama para iluminar ou acender o lampião que ilumina a cidade, presença de Jesus em nossa vida. Não pode faltar a escada com seus degraus que vai nos alcançando até o lampião. Cada um desses degraus pode representar a nossa experiência, o nosso compromisso com o Senhor. São os degraus da fé que nós vamos alcançando dia após dia no nosso compromisso com o Senhor Jesus. Vamos orar mais um momento, agradecendo ao Senhor por Ele ter iluminado o nosso coração e também por ter nos confiado a missão de resplandecer a sua luz diante dos homens. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque aqui estamos reunidos como igreja na tua santa presença, meditando na tua palavra, cantando músicas de adoração ao Senhor, porque o Senhor iluminou o nosso coração com a tua presença. O Senhor nos deu o combustível necessário para fazer a tua luz brilhar, que é a presença do teu Santo Espírito, através, Pai querido, do fruto do Espírito desenvolvido em nós. Pai, nós queremos, Senhor, como membros da tua igreja e como discípulos teus, também, ó Pai, agir à semelhança dos antigos acendedores de lampiões, que possamos, ó Pai, andar pela cidade à medida que nós vamos caminhando, que as nossas atitudes, que o nosso testemunho, que o nosso estilo de vida seja, Pai querido, como uma luz que venha iluminando, ó Santo Deus, essa cidade por onde nós passamos, e que aqueles que estão olhando para nós à distância percebam pelas nossas atitudes, ó Pai, que nós realmente somos verdadeiros adoradores do Deus vivo. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos nesta hora, mesmo distantes fisicamente, podermos estar unidos contigo em oração, em adoração e em meditação na tua palavra, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Nós estamos em plena reforma espiritual como igreja, e essa interrupção dos trabalhos no templo não altera em nada o nosso compromisso com o Senhor. Ontem, 14 de março de 2020, nós estivemos com um grupo lindo de irmãos visitando o pastor Davilino e a irmã Ruth lá na cidade de Nova Odessa. Nova Odessa. E eu quero dizer aos irmãos, que culto maravilhoso, repleto de testemunhos. Fomos às lágrimas várias vezes, diversos irmãos testemunhando de momentos marcantes na vida daquele casal pastoral. Nós fomos, meus queridos irmãos, arrebatados em momentos ali de alegria, percebendo como foi bom ter tomado essa iniciativa de visitar o pastor Davilino e a irmã Ruth. Fizemos a leitura da carta do pedido de perdão, conforme a igreja foi informada, faz parte do projeto 8 de novembro, quando nós decidimos considerar algumas coisas do passado na vida da igreja. Voltamos de Nova Odessa, meus queridos irmãos, dentro daquele ônibus com o aroma de Cristo presente. Paulo disse que nós somos como bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos, como para aqueles que estão se perdendo. Por que Paulo fala sobre aroma de Cristo? Paulo tem em mente a ideia ou a realidade presente em seu tempo, quando um exército entrando em guerra contra um exército inimigo no campo de batalha, sendo vencedor, o exército voltava como heróis de guerra e trazia à frente aqueles que eram seus soldados adversários conquistados e presos. Quando a cidade recebia esses heróis, ela tinha por costume exalar perfumes. Então, quando Paulo fala que nós somos como bom aroma de Cristo, é que tanto aqueles que são vencedores, heróis em Cristo, percebem o aroma de Cristo, como aqueles que não estão servindo a Cristo também percebem o perfume de Jesus em nossa vida. A cidade ela ficava alvoroçada recebendo os seus guerreiros vitoriosos, e o mesmo perfume também era percebido por aqueles que estavam presos e foram conquistados em batalha. Por onde quer que nós andemos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. As pessoas, queridos, percebem que Jesus vive em nós, mesmo quando nós estamos em silêncio. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É o tema da nossa campanha de missões mundiais deste ano. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, o dia de ontem, repito, na casa do pastor Davilino e da irmã Ruth. Unidade de espírito, adoração, comunhão, compartilhamento, culto com música, testemunhos, mensagem, a leitura da carta que foi muito especial e entregue. E eu pude dar um testemunho pessoal também. Entreguei ao pastor Davilino e à irmã Ruth um retrato onde está a minha foto com um grupo de crianças da Congregação Batista em Jardim Iva do ano de 1976. Congregação esta que foi aberta pela Igreja Batista em Vila Antonieta. O pastor Davilino assumiu o ministério da Igreja Batista em Vila Antonieta no ano de 1973, o ano que eu nasci. A Congregação Batista em Jardim Iva foi inaugurada em 1976 e eu estava ali naquela foto do Ministério Infantil junto com várias outras crianças. O pastor Davilino deixou o ministério da Igreja Batista em Vila Antonieta no ano de 1993. Foi o ano que eu fui para o seminário me preparar para o ministério pastoral. Imagine a alegria do pastor Davilino e da irmã Ruth quando eu testemunhei que hoje eu tenho o privilégio de pastorear a Igreja Batista Vila Antonieta, igreja essa que me alcançou quando eu fui criança, lá no bairro do Jardim Iva. Estamos em reforma espiritual. Lembrando aos queridos irmãos, dentro da reforma espiritual, nós temos também o recadastramento de membros e termo de compromisso, que é um convite que nós estamos fazendo para que cada membro releia o seu compromisso de fé. Tudo que está listado ali dentro desse programa do recadastramento é o compromisso que eu e você assumimos, especialmente no dia do nosso batismo. Lembra quando nós fizemos a nossa profissão de fé? Nós demos testemunho diante das pessoas que agora nós estávamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, ou nascendo para Cristo. Esse é o simbolismo do batismo.
E ali, querido irmão, no termo de compromisso do nosso recadastramento, nós temos item por item que relembra o nosso compromisso de adoração, de leitura bíblica, de oração, de santidade, de testemunho na sociedade, de comunhão com os irmãos participando das atividades da igreja, de contribuição com o nosso tempo, nosso talento e nossos recursos para que a obra de Deus avance cada dia mais. Compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Nós também, meus queridos irmãos, estamos dentro do programa de reforma espiritual, estudando o curso bíblico Realidade. Olha que coisa maravilhosa! Passamos 2 domingos estudando sobre os dons espirituais, procurando aprender mais sobre a capacitação que o Espírito Santo deu a cada um de nós, nos habilitando para realizar algo em seu reino, especialmente na comunhão da igreja. O desejo de Jesus é que nós que fomos iluminados por Ele, o desejo dele é que nós resplandeçamos a sua luz diante dos homens, como acendedores de lampiões, caminhando pela cidade, munidos de combustível, do óleo do Espírito, munidos da chama, presença de Jesus, munidos de ferramentas que vai sinalizar para as pessoas que só Jesus Cristo salva. Transformar o mundo com a alegria de Jesus só é possível quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor e somos instrumentos nas mãos dele para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos cantar o cântico Espírito Enche a Minha Vida, porque fala do combustível, fala do óleo do Espírito, fala de estarmos iluminados pelo Espírito Santo. Vamos cantar juntos. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Nós estamos percebendo que há muitos irmãos acompanhando a nossa transmissão, aí dando a sua curtida, enviando mensagens também, e isso é muito bom, porque a gente continua na nossa unidade de corpo para a glória de Deus, apesar desse distanciamento físico que estamos tendo. Esperamos que por breve tempo, né, queridos irmãos? Deus, ele tem propósitos especiais em tudo aquilo que ele faz. Lembra do que Paulo diz lá em Romanos 8? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho, queridos irmãos, a convicção de que o que está acontecendo, especialmente aqui em São Paulo, é uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa vida de comunhão, nosso culto individual na presença de Deus e também em família, refletir também sobre o valor da igreja, o valor das programações da igreja e buscar ter uma disposição no coração para contribuir para que a igreja cresça cada dia mais, refletir sobre aquilo que às vezes nós não damos tanto valor quando nós temos. Os irmãos sabem que há irmãos nossos espalhados pelo mundo que eles são impedidos de se reunir com outros irmãos em Cristo para adorar o Senhor Jesus. O que nós estamos vivendo hoje é uma realidade na vida deles e por muitos anos, porque são países fechados ao Evangelho e que há forte perseguição para aqueles que se reúnem em nome de Jesus. Quando um cristão deste, vivendo num país deste, encontra um outro cristão, eles choram, se abraçam, porque é a oportunidade que eles têm de descobrir assim: ele é meu irmão, ele é membro comigo no corpo de Cristo. E nós temos isso, queridos irmãos, quantas vezes desejamos. Você já parou para pensar quantas oportunidades nós temos de nos reunir na Ibava? Nós temos atividades ali
quase que todos os dias. Se você não está reunido em culto, está no ministério de intercessão. Se não está no ministério de intercessão, está no ensaio. Se não está no ensaio, está no departamento, ministério, instituto. Se você quiser, há atividades todos os dias, badminton na sexta-feira, jovens no sábado, sempre há alguém ali com quem você pode conversar, compartilhar algo e sentir o calor cristão. Queridos, precisamos dar valor para os nossos encontros. E essa é uma oportunidade também de nós lembrarmos desses nossos irmãos em Cristo que estão impedidos de poder se reunir. Eles precisam buscar a presença do Senhor sozinhos e às vezes de maneira muito silenciosa, para que não sejam percebidos e para que não sejam impedidos de adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que privilégio nós temos, queridos irmãos, de poder adorar e exaltar ao Senhor, tanto presencialmente como agora através da rede social. Você já pensou nisto? Eu estou aqui tendo o privilégio de compartilhar contigo este tempo e você tem a liberdade de estar em casa também, acompanhando essa transmissão. Realidade esta que não existe em muitos países, porque além da proibição de estar se encontrando juntos, também não é possível fazer a transmissão, muito menos fazer qualquer comunicação através de uma rede social, porque isso traz grandes perseguições. Devemos considerar, meus irmãos, em oração, esses que estão sofrendo no mundo. Eu gostaria de orar agora, pensando nesses queridos irmãos que estão dentro da igreja perseguida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, em nossos lares, mas continuamos com a liberdade de adorar e exaltar o seu santo nome, continuamos com a liberdade de poder manifestar o nosso culto ao Senhor, poder acessar a internet e acompanhar esse culto. Liberdade esta, Senhor Deus, que nós sabemos que muitos dos nossos irmãos, espalhados por muitos países do mundo, não têm este privilégio, Pai. Por isso, nesta hora, Senhor, como Igreja Batista em Vila Antonieta, nós oramos, ó Pai, em comunhão contigo, Senhor, pedindo pelos nossos irmãos que estão, ó Pai, nestes países, impedidos de adorar ao Senhor com liberdade. Não podem, Santo Deus, nem mesmo se apresentar como cristãos, não podem participar de um culto, mesmo numa casa, também não podem acessar a internet para assistir um culto, porque são acompanhados, são vigiados e muitas vezes perseguidos. Ó Pai, nós oramos, ó Santo Deus, por esses nossos irmãos em Cristo, para que eles continuem animados na sua fé, estimulados a servir ao Senhor. Lembrando que a tua palavra diz que nós também fomos chamados para sofrer pelo teu nome, mas que o Senhor prometeu: no mundo há aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Visita, Pai, nesta hora os nossos irmãozinhos, as nossas irmãzinhas que amam ao Senhor e que desejam ter a liberdade também de adorar ao Senhor, como nós fazemos aqui no Brasil. Tantos recursos nós temos, ó Pai, tantas possibilidades, tantas oportunidades nós temos no Brasil, ó Pai, de cultuar o Senhor quantas vezes quisermos fazer isto. E há irmãozinhos nossos que gostariam de ter uma única oportunidade, quem sabe na vida, de poder cantar em alta voz, erguer as mãos e dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E nós podemos fazer isto, Pai. Que valorizemos mais, ó Santo Deus, que nos dediquemos mais à adoração, Santo Deus, ao testemunho do Teu Evangelho e também ao serviço cristão através dos dons. Pai, eu oro, Santo Deus, como pastor da Igreja Batista em Vila Antonieta, pedindo que o Senhor visite cada membro que está neste momento acompanhando este culto através dessa transmissão. Abençoe, Pai, cada uma dessas famílias que estão atentas a este culto, a esta programação. Enche o coração desses de alegria, Pai, que possamos nos sentir abraçados, ó Pai, uns com os outros, através deste amor fraternal, porque Jesus nos une, porque nós somos uma família em Cristo. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por este culto que oferecemos a Ti através da rede social. Obrigado porque temos essa tecnologia, podemos fazer uso dela para poder continuar com nossa unidade de espírito, de propósito no corpo de Cristo, ali na Ibava.
Obrigado, Jesus, por podermos orar mais uma vez em tua presença, juntamente com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Mês de missões mundiais, transforma o mundo com a alegria de Jesus. Mês em que nós estamos concluindo a nossa reforma espiritual. Irmãos, eu estou muito feliz porque as nossas secretárias têm informado que os irmãos estão respondendo positivamente ao nosso recadastramento de membros. Me parece que já passou de 200 recadastramentos e isso é maravilhoso, queridos irmãos. Também tenho tido resposta positiva do nosso curso bíblico Realidade. Nós estamos aí já na matéria ou na lição Dons Espirituais. E a próxima lição será sobre evangelismo. E pensando em evangelismo, nós vamos pensar tanto como nós podemos semear a palavra de Deus através de ações estratégicas, falando do Senhor Jesus e plantando uma sementinha no coração dos ouvintes, como também nós vamos falar de evangelismo através do serviço, quando nós servimos alguém e manifestamos a glória dele. Quando eu cursei a faculdade de música, havia um colega meu de turma que morava em outra cidade e ele precisava viajar na segunda-feira para fazer a aula, passava a semana toda na nossa cidade e na sexta-feira voltava para a cidade dele. Numa segunda-feira, eu percebi antes da aula que ele estava muito cabisbaixo, triste. Perguntei para ele o que houve. E ele comentou que no ônibus de viagem, quando ele desceu do ônibus na nossa cidade, ele viu que a carteira não estava com ele, percebeu que havia caído dentro do ônibus na poltrona. Então ele imediatamente voltou até a rodoviária, telefonou para a garagem e disseram que não havia encontrado. Daí então que ele percebeu que a carteira dele foi furtada. E ele estava telefonando para o avô na outra cidade vir de ônibus ainda naquela noite para trazer algum recurso para ele. E eu disse assim: não precisa incomodar o seu avô, eu vou ajudar você, vamos assistir a aula, depois da aula nós vamos até a uma delegacia fazer o boletim de ocorrência e eu vou conseguir algum recurso para você também. A gente passa no mercado, compra alguma coisa para a semana e eu fui servi-lo, como Jesus nos ensinou a servir uns aos outros. Terminada a aula, pegamos o carro, fomos à delegacia, fomos ao supermercado, fomos a um caixa eletrônico, eu retirei recurso para emprestar para ele. E aí, queridos irmãos, já passava quase que da 1 hora da manhã, quando nós fizemos esse ciclo todo. Eu parei o carro em frente à República da universidade onde nós estudávamos e ele, ao abrir a porta do carro, ele disse para mim assim: Nilson, como é difícil a gente ver hoje essas coisas acontecendo, porque eu nunca imaginei que eu seria ajudado desta forma. E sabe o que eu pude dizer para ele, meus irmãos, e marcou a vida desse jovem universitário? Eu disse assim para ele: olha, se eu agora, neste horário, ligar para a minha igreja, pelo menos 3 outros irmãos virão aqui para ajudar também, porque foi isso que Jesus nos ensinou, ajudar uns aos outros. Resplandecer a luz de Cristo, meus irmãos, nós vamos estudar no nosso curso Bíblico Realidade, na lição Evangelismo, tão logo seja possível. Nós semeamos a palavra de Deus para aqueles que nós não conhecemos e temos pouco contato, mas nós servimos aqueles que estão próximos, como Jesus também nos serviu e nos ensinou a servir. Vocês lembram de Dorcas, que usava a habilidade que ela tinha confeccionando vestidos para servir aquelas mulheres que eram necessitadas da vestimenta? Que coisa maravilhosa! Ainda conversando ontem na nossa viagem para Nova Odessa com a Mari sobre o dom do artesanato, a Mari bem lembrou da vida de Dorcas, que ela não tinha apenas um talento natural nas artes, ela tinha o dom espiritual do artesanato, porque à medida que ela ia colocando em prática aquela habilidade dela, ela já ia pensando nas pessoas que ela estaria servindo. Quais são os recursos que Deus colocou em suas mãos? Nós temos o tempo à nossa disposição, nós temos talentos à nossa disposição, nós temos recursos materiais para poder empregar no reino de Deus. Queridos e amados irmãos, Jesus está precisando que cada um de nós da Ibava assumamos o nosso compromisso de resplandecer a luz dele por onde nós andamos.
Já pensou que maravilha? Quantos acendedores de lampiões nós temos aí na Ibava e que pode estar com o seu combustível na mão, com a sua chama na outra, por onde andar, usar a sua paixão, habilidade, dom espiritual para poder comunicar o amor de Deus de forma criativa para aqueles que estão ao nosso redor? Queridos, devemos prestar atenção em algo muito importante. Nós estamos vivendo um tempo na nossa cidade de muita apreensão. As pessoas estão ansiosas, universidades, escolas e trabalho já suspenderam as suas atividades. Pode ser que no seu círculo de relacionamento você conheça alguém que ou está em quarentena porque teve contato com alguém que foi infectado pelo coronavírus, ou alguém que de fato foi infectado. E se você conhece, Deus deseja usar a sua vida para comunicar o amor dele para essa pessoa. Envie uma mensagem, diz que está orando, separe um texto bíblico, um versículo, envie para essa pessoa. Diz que a sua igreja está orando e intercedendo por ela também. É tempo de nós levarmos esperança para essas pessoas que estão vivendo aflitas por conta deste momento que nós estamos vivendo. Nós fomos iluminados por Jesus, que é a luz do mundo. Nós precisamos resplandecer a sua luz. Jesus disse que nós somos sal, somos luz. Jesus falou que uma cidade sobre um monte é difícil de ser escondida. Jesus disse que quem acende uma candeia ou uma luminária, coloca ela no lugar certo para iluminar a casa toda. Nós precisamos iluminar este mundo por onde nós andamos, quadra a quadra, quarteirão por quarteirão, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso linguajar, do nosso jeito de ser. Porque Deus se agrada, querido irmão, quando nós resplandecemos a sua glória. Há um hino muito lindo que fala sobre brilhar, que é do nosso inário para o culto cristão. Os irmãos também devem recordar a letra. Brilha no meio do teu viver. Hino de número 488, eu quero cantar e você pode acompanhar junto, adorando ao Senhor Jesus. Não somente para fazer um feito singular, é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com todo amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor. Ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Mesmo que agitado seja aqui o teu viver, sê mais firme em tua devoção. Vê em teu redor que a gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Esse é o desejo de Jesus para nós, brilhar no meio do nosso viver. Mês de missões mundiais, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Aproveite este tempo, querido irmão, para refletir sobre o valor da comunhão da igreja, sobre a oportunidade de estar juntos no culto, pedindo que o Senhor nos abençoe neste tempo em que estamos distantes fisicamente, mas não espiritualmente. Faça uma lista de pessoas que
estão no seu círculo de relacionamento. Pense sobre essas pessoas, aproveite este tempo para imaginar como elas estão vivendo, o que elas estão passando, será que elas estão apreensivas com este momento? Há alguma dessas pessoas que foram atingidas por essa nova doença que está trazendo essa pandemia? Seja um instrumento de Deus para iluminar a vida dessa pessoa através da palavra de Jesus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Há uma outra canção que eu quero cantar também, que fala sobre alguém que está procurando desesperadamente um sentido de viver. Jesus visitou uma cidade, e quando ele visita essa cidade, uma mulher, tomando conhecimento, corre para a casa onde ele está, se prostra aos pés de Jesus e, chorando, lava os seus pés, enxuga com os cabelos, derrama perfume e beija os seus pés. Essa composição, ela tem o título Eu Procuro Alguém. E eu quero dizer a você que, da mesma forma que aquela mulher correu desesperadamente até os pés de Jesus, há pessoas hoje desesperadas, quem sabe, ao seu redor, e que precisam encontrar, através de você, este Jesus que traz a solução para a nossa vida. Medite nesta letra. Eu procuro alguém que me ouça e me entenda, que me aceite como sou, que não olhe só para os meus defeitos, os meus erros, mas me aceita como vou. Eu procuro alguém que aceite o que eu tenho para oferecer, que não olhe só para os meus pecados, os meus rasgos, mas me aceita como vou. Ouvi dizer de alguém que está presente aqui, que aceita o pecador. Vou levar a ele os meus pecados, vou chorar prostrado aos seus pés. Ele é Jesus, 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 ele é Jesus. Encontrei alguém que me ouve, me entende, que me aceita como sou, que não olha só para os meus pecados, os meus rasgos, mas me aceita como sou. Queridos que pensam poder saber que Jesus é a luz do mundo e que quem o segue não anda em trevas. Pelas ruas da cidade há pessoas caminhando desesperadas, procurando um sentido de viver. E nós temos esse sentido de viver. Olha o que diz essa outra canção. Amigo, eu quero lhe dizer a razão do meu viver é Jesus. Amigo, eu vivo pra cantar, aprendi a amar com Jesus.
Eu sei que você anda pelas ruas da cidade, procurando na verdade se encontrar. Já tentou de tudo, já se entregou, cansou da vida, mas existe uma saída, é Jesus. Amigo, eu quero lhe dizer, a razão para o seu viver é Jesus. Amigo, viva pra cantar, aprenda a amar com Jesus. Eu sei que você anda pelas ruas da cidade, procurando na verdade se encontrar. Já tentou de tudo, já se entregou, cansou da vida, mas existe uma saída, é Jesus. Eu sei que você anda pelas ruas da cidade, procurando na verdade se encontrar. Já tentou de tudo, já se entregou, cansou da vida, mas existe uma saída, é Jesus. Jesus é a saída e nós o conhecemos muito bem. Glória a Deus por isto. Queridos irmãos da Ibava, Igreja Batista em Vila Antonieta, que estamos aqui reunidos em oração e adoração através deste canal de comunicação, quero lembrar-lhes que Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro cita isso em 1 Pedro 5,7. Neste tempo em que estamos vivendo, queridos, de um distanciamento temporário, pelo menos no culto coletivo, em outras atividades, nós devemos lançar as nossas preocupações. Paulo fala aos filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Neste tempo que nós estamos vivendo, não fique preocupado com o momento, com o impedimento dos cultos. Não ocupe a sua mente com isto, não. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Louve, adore, cante, esteja atento às comunicações da igreja, esteja orando. Sabe o que você pode fazer, além de uma lista de conhecidos do seu círculo de relacionamento, para que você possa orar por todos eles, principalmente por alguém que talvez você saiba lá do seu trabalho, do seu ambiente familiar ou de estudo, que esteja passando por uma certa apreensão neste momento. Além de você dizer para ele que você está orando, nós podemos também desenvolver, queridos irmãos, a nossa comunhão através da oração pelos nossos irmãos. Quem sabe você faz uma agenda de oração na segunda-feira, ore pela família pastoral. Na terça-feira, ore pela diretoria estatutária da igreja. Na quarta-feira, ore pelos coordenadores dos ministérios da igreja. Nós temos na igreja o ministério de administração, ministério de ensino, ministério de missões, ministério de música, ministério infantil, jovens e adolescentes, ministério de intercessão. São ministérios que estão organizados com seus coordenadores para poder facilitar o serviço cristão da igreja. Ore pelos departamentos na quinta-feira. Olha que interessante. Segunda-feira, família pastoral. Terça-feira, diretoria estatutária. Quarta-feira, coordenadores de ministérios. Na quinta-feira, você pode orar pelos departamentos da igreja. Nós temos diversos departamentos na igreja. Nós temos departamento de som, de projeção, nós temos departamento
Embaixadores do Rei, nós temos a mulheres cristãs em missão, tem as jovens cristãs em ação, nós temos departamento, outros diversos departamentos ali em que você pode estar lembrando e orando por cada um deles, para que eles sejam abençoados. Na sexta-feira você pode orar pelas famílias da igreja. Nós temos uma sequência de oração aí. Olha que interessante. Família pastoral, diretoria, coordenadores de ministério, líderes de departamentos e departamentos da igreja. Nós temos departamento de patrimônio, departamento de obras, reformas, que estão trabalhando inclusive na anistia da igreja. Nós temos depois, na sexta-feira você pode orar pelas famílias da igreja. No sábado você pode orar pela reforma espiritual que nós estamos vivendo e pela reforma ministerial que já está se aproximando. Faltam apenas 15 dias para nós iniciarmos a reforma ministerial da igreja. E nós vamos trabalhar com 3 ações: estruturação dos ministérios, capacitação em liderança e levantamento dos dons. 3 ações importantes. Cada uma das nossas reformas que realizamos na igreja, orçamentária, espiritual e ministerial, tiveram 3 ações, cada uma delas planejadas, nascidas no coração de Deus, para organizar a nossa igreja. Queridos e amados irmãos, onde chega um servo de Deus, ele coloca em ordem aquele ambiente. Você, quando assume um departamento na sua empresa desafiador e difícil de trabalhar, lembre de José do Egito, lembre de Daniel na Babilônia, lembre de Neemias na reforma em Jerusalém. Deus nos usa para fazer brilhar o ambiente onde nós estamos, por mais difícil que ele seja. Deus é pela organização e pela ordem, porque Deus criou todas as coisas de forma organizada. Ora, quantos dias levaram a criação? Deus não poderia ter criado tudo em um único dia? Claro que sim, mas Deus vai mostrando para nós, na mordomia da administração. A cada dia ele ia criando algo para que pudesse chegar o momento em que a criação fosse revelar a sua glória e entregue ao homem para que o homem administrasse. Assim conosco também. À medida que nós assumimos o nosso papel de servos do Deus Altíssimo, seja em nossa casa, seja em nossa escola, universidade, trabalho, igreja, bairro, onde quer que nós estejamos, nós somos os promotores da boa ordem e da boa organização que Deus colocou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós organizamos todas as coisas. Ore no sábado, então, pela reforma. Você esqueceu aí da lista? Segunda-feira, orar pelo ministério, pela família pastoral. Na terça-feira, orar pela diretoria estatutária da igreja. Na quarta, orar pelos coordenadores de ministério. Na quinta, orar pelos líderes de departamentos e todos os departamentos da igreja. Escola bíblica é um departamento dentro do ministério de ensino. Ore no sábado pela reforma espiritual da igreja e também pela reforma ministerial que está chegando. E no domingo você passa o dia em comunhão com a sua família, cuidando deles, preparando encontros gostosos com a família e já orando e preparando o coração para nos encontrarmos novamente às 18 horas para celebrar Jesus juntos. Na quinta-feira nós também teremos uma transmissão aqui por este mesmo canal para nós adorarmos ao Senhor. Quinta-feira às 20 horas no nosso culto semanal, também estaremos aqui fazendo uma reflexão para a glória de Deus. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção de louvor e exaltação ao teu santo nome. Podemos cantar uma canção que eu estou aqui procurando descobrir qual poderá ser essa canção, porque geralmente eu gosto de perguntar qual canção os irmãos querem cantar. Né? É capaz de alguém escrever aqui que canção gostaria de cantar. Precisa ver se eu sei a letra e se eu sei tocar, não é verdade? Mas vamos lá, vamos cantar. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Quem quiser, cante comigo, me ajude. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. A presença
dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Amém. Deus seja louvado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou cantar mais uma canção, queridos irmãos, que fala sobre o tema que nós estamos trabalhando neste culto. Vamos ver aqui uma canção de adoração importante. Preste atenção, olha aqui uma canção missionária que nós temos aqui para o louvor da sua glória. Preste atenção no que vou lhe dizer. Existe alguém que ama você muito mais do que possa imaginar. Quem é ele? Este alguém desceu lá dos céus, viveu entre nós, mostrou seu amor muito mais do que possa imaginar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Morreu numa cruz e ressuscitou, mostrou seu poder, ele é o Senhor, muito mais do que possa imaginar. Logo virá para os salvos buscar, e no céu de glória para sempre morar, muito mais do que possa imaginar. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Glória a Deus por essa canção que tem uma mensagem linda. Queridos irmãos, olha, em nada será abalada a nossa fé durante este tempo. Pelo contrário, ela deve se fortalecer, porque nós vamos perceber o valor da igreja, queridos e amados irmãos. Estejamos unidos neste propósito durante este tempo que Deus reservou para nós. O Senhor Jesus disse que os cabelos, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Eu já disse para vocês que o meu não é difícil de contar, não é mesmo? Jesus disse também que não cai uma ave do céu sem que Deus tenha permitido que isso acontecesse. Este tempo que nós estamos vivendo está no controle, no domínio e na soberania do nosso Senhor Deus, o Senhor dos exércitos de Israel. O que nós precisamos é estar atentos e perguntar: Senhor, o que queres de mim neste tempo? Como posso contribuir para a comunhão da minha igreja durante este tempo? Além da oração, uma mensagem, quem sabe uma visita que não é impedida neste momento, desde que não haja aglomeração, né? Nada de combinar visita de 50 pessoas, porque aí não pode, né? Porque nós temos que dar bom testemunho, queridos. Irmãos amados, quando nós tomamos a decisão em liderança, decisão essa que foi tomada também por muitas igrejas em São Paulo, quando nós na Ibava tomamos essa decisão, eu disse àqueles irmãos: olha, queridos, nós precisamos dar testemunho para a nossa sociedade, especialmente no bairro em que a nossa igreja está, os vizinhos percebendo que nós tomamos a decisão de não nos reunirmos, pelo menos fisicamente. Nós estamos testemunhando que estamos participando do bem-estar
da nossa sociedade. Não seria uma atitude cristã nós insistirmos numa reunião quando o próprio Ministério de Saúde está aconselhando a não fazê-la. Isso não seria um bom testemunho para os nossos vizinhos. Esta é a razão, querido irmão, de nós incentivarmos temporariamente esse afastamento. E nós vamos seguir unidos aqui através da rede social, adorando o Senhor Jesus. Nós temos aqui um pedido. A Grace e a Marinesa estão me assessorando aqui através dessa transmissão. Depois a Grace poderia até preparar uma lista daqueles que estão acompanhando. Não sei se ela consegue fazer isso. Eu vou citar o nome dos irmãos que estão aqui acompanhando. Se tiverem 200 vai demorar, né? Vou ter que fazer igual radialista de futebol, né? Transmitindo rápido. Mas foi necessário aqui, aliás, foi solicitado aqui cantar 2 canções. Ele Exaltado e Logo de Manhã. Vamos verificar aqui a música Logo de Manhã e vamos cantar Ele Exaltado, depois nós vamos cantar Logo de Manhã. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus, que canção linda, que mensagem especial. Outra canção que nós vamos cantar também, pedido dos nossos irmãos, Logo de Manhã. Que música linda, a mensagem que ela tem, essa música. Vamos apreciá-la. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Como é bom louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas foram as 2 canções solicitadas para nós cantarmos aqui ao vivo, hein? Que maravilha, um culto diferente esse que está possibilitando
a participação dos nossos irmãos também. Temos aí o nome das pessoas que têm participado, são muitas pessoas, né? Então eu fui recomendado aqui para a nossa assessoria a dar um oi geral, porque para a glória de Deus temos muitos nomes. Os irmãos estão acompanhando. Inclusive nós temos irmãos de outras igrejas, né, participando, acompanhando, mandando um oi para a gente também e aproveitando este tempo de adoração e mensagem, que eu não faço ideia, meus irmãos, de quanto tempo nós estamos aqui, se assessoria, 1h15 de culto. Olha, meus irmãos, eu estou muito bem, confortável, adorando ao Senhor aqui. Não sei como os irmãos estão aí, se desejarem ouvir mais uma canção. O homem sem Deus é como um barquinho. Olha o que diz essa música aqui, também pensando no tema de missões. O homem sem Deus é como um barquinho, sem vela em alto mar, jogado de um lado pro outro, correndo risco de se afogar. Não é assim aquele que teme ao Senhor. Sua vida é dirigida por Deus. Como é o homem com Deus? O homem com Deus é como um navio com vela em alto mar, guiado pelo Espírito Santo, nunca vai se afogar. Não é assim aquele que não teme ao Senhor. Sua vida é dirigida por si. Em alto mar a gente percebe o quanto temos a Deus, pois é na dura prova da vida que a fé se provará. Mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. Shua, shua, shua. Mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. O homem com Deus é como um navio com vela em alto mar, guiado pelo Espírito Santo, nunca vai se afogar. Não é assim aquele que não teme ao Senhor. Sua vida é dirigida por si. Em alto mar a gente percebe o quanto temos a Deus, pois é na dura prova da vida que a fé se provará. Mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. Shua, shua, shua. Mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. Em alto mar a gente percebe o quanto temos a Deus, pois é da dura prova da vida que a fé se provará. Mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. Shua, shua, shua. Mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. Navega em paz. Glória a Deus por essa canção. A diferença que faz a presença do Senhor Deus em nossa vida, né, meus irmãos? Comparada a um barquinho sem vela, jogado de um lado para o outro no meio da tempestade, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é como um navio com vela em alto mar, guiado pelo Espírito Santo.
A música que nós cantamos diz: em alto mar que nós percebemos o quanto nós temos a Deus ou o quanto Deus nos tem na verdade, né? Sabemos que a nossa dependência é dele, a suficiência é dele. É na dura prova da vida que a fé se provará, mas aquele que teme ao Senhor navega em paz. Chuá, 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 sentindo só o movimento das ondas para a glória de Deus. Queridos irmãos da Igreja Batista em Vila Antonieta e outros irmãos que estão distantes, inclusive, acompanhando este culto de adoração, que todos estejam sendo saudados mais uma vez pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé não deverá ser abalada neste tempo de distanciamento físico, pelo contrário, ela deve ser aquecida mais ainda, fortalecida, unidos no mesmo propósito de adoração. Queridos, quando o Senhor percebe em nosso coração uma disposição para aceitar as suas orientações, para aceitar o seu mover, o seu direcionamento, nós somos abençoados pelo Senhor. Aliás, a palavra do Senhor diz isso: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A nossa igreja tem sido enriquecida pela presença do Senhor através de mensagens, através do curso bíblico Realidade, através da reforma espiritual, através da assinatura do recadastramento de membros. Os irmãos sabem que eu recebi uma mensagem hoje de um casal que está morando no interior e que é membro da nossa igreja e que nos visitou no ano passado preocupados porque eles haviam mudado de bairro em São Paulo, não estavam frequentando a Ibava, estavam já frequentando uma outra igreja. E quando eles souberam que chegou o pastor Nilson, pastor novo na igreja, eles fizeram contato, foram até a igreja, depois do culto, conversaram comigo, dizendo que estariam mudando para o interior, já mudaram para o interior e hoje mandou uma mensagem dizendo: pastor, olha, estamos aqui já frequentando a primeira igreja batista da cidade, em plena comunhão, o pastor mandou um abraço para vocês e eu estou providenciando o recadastramento para cumprir direitinho aí com a orientação da igreja. Glória a Deus, meus irmãos, por testemunhos como este. Jesus está abençoando a nossa igreja, trazendo um espírito, um entendimento de compreensão, de comunhão, de unidade para o crescimento da igreja. Falar então, meus irmãos, novamente do dia de ontem é pouco. Eu vou dizer para os irmãos que todos os vídeos que foram feitos, todas as fotos que foram tiradas, não representam quase... Bom, representam sim, né? Não posso pecar na minha palavra também. Mas vai ser difícil esses vídeos e essas fotos representar tudo o que aconteceu no dia de ontem. Irmãos, a bênção foi tão grande que o pneu do ônibus furou na estrada na volta. E nós descemos naquela escuridão no meio da estrada para resolver o problema do pneu do caminhão. Veja como Deus é bom, né? Deus falou assim: eu vou prolongar um pouquinho mais essa viagem aí, porque tá uma bênção. Então esse povo aí precisa ficar um pouco mais tempo junto. Para na estrada também. Aí fomos com o pneu ali, com um pouco de dificuldade, chegando até um posto, ali ficamos mais um tempo. E a Lenise fez amizade com o Marivaldo, que é um rapaz morador de rua. Marivaldo veio do Paraná, tentou trabalho em Ribeirão Preto, não conseguiu, foi furtado seus documentos, ele perdeu o contato com a família, 8 meses longe de casa, estava lá para dormir naquele posto e a Lenise fez amizade com ele, me chamou para ir orar com ele. Ali nós oramos pelo Marivaldo, pedindo que o Senhor escreva uma nova história na vida dele. Perguntei se ele já tinha ouvido o evangelho, se já tinha estado em alguma igreja, ele disse que sim. E ali eu pude mais uma vez reforçar a palavra de Deus na vida dele. Oramos por ele ali, eu e a Lenise, ali naquele posto ontem à noite, por causa de um pneu de um ônibus furado. Deus não fura pneu de ônibus à toa, não. Nós tínhamos que orar pelo Marivaldo e a Lenise foi instrumento de Deus para perceber a necessidade de resplandecer a luz de Cristo na vida daquela pessoa. Nunca, querido, duvide das coisas que acontecem em seu viver. Deus, ele escreve o roteiro da nossa vida com os mínimos detalhes e ele não erra. Ele escreve de forma perfeita. Então sejamos gratos por todas as coisas. Estamos em mês de missões mundiais, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Faça a sua agenda de oração. Segunda-feira, Ministério, a Família Pastoral. Terça-feira, diretoria estatutária. Quarta-feira, coordenadores de ministério. Quinta-feira, líderes e departamentos da igreja. Na sexta-feira, você ora por todos os membros da igreja e familiares. No sábado, você ora pela reforma espiritual e pela reforma ministerial que vai estar chegando em abril. E no domingo, você
ora pelo culto que será transmitido à noite. Não esquecendo que na quinta-feira também nós teremos a transmissão do nosso culto às 20 horas na quinta-feira. Amém, queridos irmãos? Nós também estamos recebendo aqui também saudações de outros irmãos que estão aqui também oferecendo os cumprimentos, inclusive de outras igrejas, solicitando música também, que nós vamos deixar anotado aqui. Quem sabe na próxima transmissão a gente canta essa música que foi solicitada, porque ela tem uma letra um pouquinho mais extensa e eu vou evitar de me esquecer de alguma parte dessa canção. Tá bem, meu querido irmão? Vamos orar mais um momento. Pai, obrigado, Senhor amado, pela vida não só da nossa igreja Batista em Vila Antonieta, mas também pela vida de cada igreja, de outros irmãos que estão acompanhando este culto e que já manifestaram também a sua saudação em Cristo Jesus, aqui através dessa rede de comunicação online. Abençoe, Pai, todas essas igrejas. Oramos, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor abençoe, Senhor amado, a nossa cidade de São Paulo, Pai, que já tem um número elevado de pessoas infectadas por esse novo vírus. Sabemos, Pai, que isso também está de acordo com o conselho da sua vontade, porque absolutamente nada acontece no céu e na terra sem que o Senhor esteja no domínio de todas essas coisas. O que pedimos, Pai, é que o Senhor abençoe os profissionais de saúde para que tenham ânimo, para que tenham sabedoria no tratamento dessas pessoas. Abençoe, Pai, os enfermos para que eles possam considerar que a nossa vida é frágil e que nós dependemos totalmente do Senhor. Que este momento que estamos vivendo leve-os a considerar, ó Pai, que a vida é muito mais do que comida, do que bebida, do que trabalho, do que lazer ou mesmo prazer. A vida sem Cristo ela não tem sentido quando a pessoa tem um vazio no seu coração. Que esta enfermidade ajude também essas pessoas a compreender a necessidade de voltar o seu olhar para o Senhor. Pai, também abençoa, Jesus, a nossa querida igreja, para que ela esteja unida, Pai, durante este mês de missões mundiais, também de reforma espiritual, que os nossos irmãos possam se comprometer com a oração diária, cada uma delas com seus temas específicos na semana, fazendo com que estejamos todos sintonizados, ó Pai, no propósito de cuidar desta igreja que o Senhor nos deu para viver como família, como membros uns dos outros. Pai querido, graças te damos por este culto, Senhor Deus, desde a introdução, a leitura bíblica, as ilustrações, as músicas, as orações que temos feito. Muito obrigado, Pai eterno, em nome de Jesus, por cada irmão e cada irmã que está acompanhando. Eu oro mais uma vez pedindo, ó Pai, que o Senhor visite cada lar aqui representado. Todos os pedidos, ó Pai, que estão no coração desses nossos irmãos, o Senhor conhece, o Senhor vê. Olha, Pai querido, para o coração de cada ouvinte nesta hora. Responde, Santo Deus, aos seus anseios. Leva a paz, Santo Deus. Leva, Senhor Jesus, o refrigério. Como um bom pastor, ó Santo Deus, trazendo frescor à vida da ovelha que está, Santo Deus, quem sabe vivendo no momento de angústia, de ansiedade, de apreensão. Refrigera, Pai, a alma dessas pequeninas ovelhas que são ovelhas do Senhor. Pai amado, obrigado, Santo Deus, pelo privilégio que tenho nesta hora de poder cantar, louvar, exaltar o Teu nome, compartilhar a Tua palavra e orar. E obrigado, Deus, pela compreensão que o Senhor tem dado aos nossos líderes na nossa igreja, especialmente os nossos irmãos que estão habituados a trabalhar durante o culto. Obrigado pelo ministério de música, o ministério de som, o ministério de projeção, o ministério diaconal que cuida com tanto carinho da segurança da igreja. Pai queridos, tantos ministérios que estão habituados a trabalhar para o Senhor, especialmente no domingo, e que hoje, ó Pai, não estão exercendo a sua função, que eles sejam também visitados e abençoados pelo Senhor nesta hora, e que este tempo também, ó Pai, de ausência de trabalho, possa servir para que eles percebam, ó Pai, como é bom estar trabalhando, como é bom estar te servindo, como vale mais do que a pena empregar o nosso tempo, o nosso talento e os nossos recursos para a adoração do teu santo e bendito nome. Senhor Deus, eu oro e agradeço por este culto, Pai, e aqui, Senhor, quero me despedir dos meus irmãos através desta rede, desejando a tua paz, Pai querido, para cada um deles.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com a sua igreja em todo lugar, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos unidos, ok? Pastor Nilson está aqui. Vocês têm um contato comigo pelo Zap, especialmente Bava, e a gente está disposto aí para conversar. E já tem sido uma prática. Eu digo para os irmãos que com o avanço da tecnologia, o gabinete pastoral ele está mais virtual e não se estranhe. É porque através do Zap a comunicação ela é mais rápida, ela acontece em momento instantâneo. Eu, por exemplo, nessa semana que passou, em um dos dias da semana eu conversei e orientei 12 pessoas da igreja. E isso é uma rotina. Às vezes os irmãos não me percebem no gabinete físico lá no templo, mas eu estou aqui no gabinete do Zap orientando, conversando, respondendo questões, orando com um ou outro, e assim a gente vai se comunicando, tá bem? Então a igreja está aí também atenta às orientações, às informações que nós vamos dando aos irmãos. E tão logo seja possível o retorno dos nossos cultos, nós vamos avisar e vai ser uma grande festa, queridos. Os irmãos estejam certos disso. Nós vamos celebrar muito o nosso retorno. Eu conheci o testemunho de uma igreja em que eles estavam com um programa de aprimoramento dos seus pequenos grupos e por uma iniciativa voluntária da liderança, eles optaram por passar alguns domingos se encontrando também nos lares, e todos eles com consenso, concordaram com aquilo. E qual foi a surpresa, meus irmãos? No retorno, Deus havia acrescentado àquela igreja inúmeras pessoas. É possível que Deus possa acrescentar também lá na Ibava novas pessoas neste momento, porque pode ser que você abra a porta da sua casa, não para juntar 50 pessoas. Preste atenção nisso que o pastor está orientando. Mas quem sabe você vai fazer um culto no lar com poucas pessoas, pode convidar um amigo, pode convidar um vizinho, e Deus vai acrescentando pessoas à nossa igreja. Deus, meus irmãos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que é sábio em todas as suas realizações e tudo concorre para o louvor da sua glória. Deus abençoe você, obrigado por acompanhar esta programação. Espero que você tenha sido edificado como nós também fomos aqui em nosso lar. Que Jesus esteja abençoando a sua vida durante a semana e mantemos contato. Beijo em todos, em nome de Jesus. Amém.